Irmãos, então hoje nós iremos falar sobre um dos nomes que é atribuído ao nosso Senhor, que é Raiz de Davi. Jesus é chamado de Raiz de Davi lá em Apocalipse, no capítulo 5, no verso de número 5. Mas o texto que nós iremos tratar hoje nessa noite está em 1 Samuel, no capítulo 13, e nós vamos ler aqui na introdução o verso 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 13, verso 1 e verso 2. 1 Samuel 13, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul mandou de volta o restante dos homens, cada um para a sua tenda. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, que traz, Senhor, os nossos corações para entender e compreender o Deus vivo, para entender e compreender o Senhor que nós servimos. Pai, é pela Tua palavra que o Senhor fala à igreja, é pela Tua palavra que a Tua igreja canta a Ti, é pela Tua palavra que nós ofertamos e é pela Tua palavra que a mensagem é pregada. Por isso, Pai, que em nome de Jesus, hoje possa, Senhor, superabundar a Tua palavra, superabundar a Tua graça nesse local, Senhor. Pai, fale conosco, transforma, Senhor, as nossas vidas e molda, Senhor, o nosso caráter, segundo o caráter de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iremos decorrer hoje sobre o livro de 1 Samuel 13 e vamos caminhando dentro do livro de 1 Samuel, mas aqui esses dois primeiros versos que nós lemos, nós já começamos a entender mais ou menos o que aconteceu. A Bíblia diz que Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. E Saul ele tomou uma decisão de separar o exército de Israel em 3.000 homens. Ele pegou do exército de Israel 3.000 homens e 2.000 ficaram com ele. E 1.000 homens formou uma guarnição que foi com Jonatas, que é filho de Saul, para Gibeá de Benjamim. E o que aconteceu? Nós vamos ver do verso 3 ao 5 que Jonatas, quando ele chega em Gibeá, ele se depara com uma guarnição de filisteus que estavam ali e ele destrói esses filisteus que estavam ali para poder ficar em Gibeá com esses homens que estavam com ele, certo? E quando Jonatas ele faz isso, o exército dos filisteus fica sabendo que ele fez isso, que ele destruiu aqueles filisteus que estavam ali em Gibeá. Então os filisteus eles planejam uma retaliação contra Israel, eles planejam um ataque contra Israel. E nós vemos isso no verso do número 3 ao número 5. Irmãos, eu só não vou ficar lendo aqui os versos, né? Eu vou explicando e os irmãos vão acompanhando, porque senão vai ficar muito longo. Mas a maneira como eu expliquei é a maneira como está escrito, amém? Então nós vemos que depois disso, do verso 6 ao 7, é o momento onde Saul descobre que os filisteus estavam planejando retaliação contra Israel, e ele vai contar para o povo de Israel, do verso 6 ao 7. E o que acontece? Logo quando Saul conta para o povo que os filisteus planejavam uma retaliação contra Israel, o povo fica com medo. E eles ficam com tanto medo que eles correm para se esconder em cavernas. Eles fogem de Israel, muitos moradores e muitos até soldados de Israel. Esse medo natural do ser humano, esse medo natural que nós temos da morte, acontece algo. E faz com que as coisas piorem. E a partir do verso 8 nós vamos ver isso. E como eles ficam com tanto medo e começam a ir embora, Saul começa a ficar apreensivo. Ele era o rei, né? Ele ficava apreensivo com a segurança do seu povo, com a segurança até mesmo da sua própria vida. Então, Samuel, ele diz para Saul que ele iria chegar em 7 dias. Que era para Saul esperar Samuel, que em 7 dias ele chegava lá onde Saul estava, que era em Miquimás, como a palavra de Deus disse aqui no verso de número 1. E no verso 8 ao 9 nós vemos isso. Nós vemos que Saul ele estava com tanto medo,
E ele estava, de certa forma, tão ansioso pela chegada de Samuel, que Saul ele comete um erro. Saul ele oferece ao Senhor um sacrifício antes de Samuel chegar. E logo após Samuel chegar e descobrir que Saul tinha feito isso, Samuel ele repreende Saul fortemente. Mas a primeira vez que eu li esse texto, eu me perguntei muito poxa, por que que Deus condenou o que Saul fez? Saul ofereceu um sacrifício ao Senhor, certo? Noé ofereceu um sacrifício espontâneo ao Senhor quando ele desceu da arca, e o Senhor se agradou disso. Mas por que o Senhor não se agradou de Saul? Isso é algo que eu me perguntei quando eu li esse texto. Só que, irmãos, qual que é a questão? A questão é que Saul, ele não poderia oferecer sacrifícios a Deus, porque isso seria agir contra os mandamentos do Senhor. Porque os mandamentos do Senhor estabelecem que somente o sacerdote ou o profeta poderiam oferecer sacrifício ao Senhor. Porque o papel de intermediador entre o povo e Deus era de Samuel e não de Saul. Saul ele era um líder político do povo. Ele era um líder que administrava o povo de Israel, mas ele não era um líder espiritual de Israel. O líder espiritual de Israel era representado através da figura de Samuel. Então Samuel era quem deveria oferecer um sacrifício ao Senhor. E por isso, Deus o repreende fortemente. Nós vemos isso no verso 8 ao 9. Né? Isso nos mostra, irmãos, algo interessante. Porque Saul, ele era um homem que conhecia a lei. Assim como Judas. Judas, ele era um dos 12. Judas, ele viu muitos milagres de Jesus, diante dos seus próprios olhos. Mas quando ele começou a ver que os judeus planejavam capturar Jesus, os judeus eles planejavam uma retaliação contra Jesus, e até mesmo Judas achou que isso sobrecairia na vida dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que seguiam a Jesus. Judas ele também comete um erro por causa do seu medo. Assim como Saul não confiou nas palavras de Deus por meio do profeta Samuel, Judas não confiou nas palavras dos profetas que ele cresceu a vida inteira ouvindo, falando a respeito de um Messias que venceria a morte. Judas não confiou nisso. Por isso que Judas também cometeu um erro, assim como Saul. Mas o verso 14, ele nos diz algo muito interessante. E o verso 14 eu gostaria de ler com os irmãos. É no livro que nós estamos mesmo, capítulo 13, mas o verso 14. Diz assim: Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Isso também é algo muito interessante. Por quê? Porque assim como Judas, depois de trair a Jesus, foi substituído, Samuel, depois que traiu o Deus vivo, depois que traiu Samuel, que era a figura espiritual que intermediava o povo e o Senhor, também foi substituído. Então Judas traiu ao Senhor e Saul traiu ao Senhor. E ambos os homens, tanto Judas quanto Saul, foram substituídos por Deus. E, irmãos, a questão assim que eu achei mais interessante quando eu estava lendo é que bastava esperar dias. Judas, bastava esperar 3 dias. Saul, bastava esperar 7 dias. Era apenas esperar os dias estabelecidos, Judas, no caso, estabelecidos por Deus, e Saul confiar que Samuel chegaria em 7 dias. Judas precisaria confiar que Jesus ressuscitaria em 3 dias. Mas esses homens ficaram com tanto medo que ignoraram esse mandamento e decidiram agir por conta própria, acreditando que iriam se safar daquilo que eles mais temiam. Mas quando nós achamos que não podia ficar pior, a Bíblia nos diz que no dia em que eles se preparavam para a batalha, eles não tinham armas, eles não tinham espadas para se defender. Isso nós vemos do verso 19 ao 23, do mesmo capítulo de 1 Samuel 13. Os filisteus eles começaram a cercar os israelitas, só que daí eles começaram a perceber que eles não tinham nem mesmo armas para se defender onde eles estavam. Então você imagina, você se coloca no lugar de Saul, você é o rei de Israel, aí você fica com tanto medo, o povo começa a fugir, o pessoal começa a se esconder,
Aí você descobre que o seu sacrifício que você fez a Deus, Deus rejeitou e vai eleger um novo homem no seu lugar. Aí para ajudar, no dia que os filisteus começam a te cercar, você não tem arma para você se defender. Então parece que as coisas só iam piorando. Parece que não havia esperanças de vencer aquela batalha. E assim como eles não tinham armas para se defender dos filisteus, Jesus proibiu Pedro de usar a espada para defender o Cristo de ser capturado. Jesus ele proibiu Pedro de usar uma espada para se defender. Assim como o povo de Israel não tinha uma espada para se defender naquele dia de uma ameaça iminente contra o remanescente de Israel. Mas Deus ele passou uma tarefa para Saul. Deus ele, vamos dizer, deu uma segunda chance para Saul. Deus ele passa uma tarefa para Saul para destruir completamente os amalequitas. E essa ordem de Deus já se encontra no capítulo 15, do verso 1 ao 3. Mas Saul, por temer ao povo, por temer a reação do povo, ele trouxe os rebanhos gordos dos amalequitas, que era algo que Deus não mandou ele fazer. Deus mandou ele destruir literalmente tudo, até os animais, tudo, era para destruir tudo. Mas Saul, por achar que o povo acharia ruim dele não trazer algo da batalha, ele trouxe pelo menos os rebanhos. E mais uma vez, nós vemos Deus o rejeitando. Mas é muito interessante, irmãos, porque Saul, ele temeu a multidão e pecou contra o Senhor. Assim como Pedro. Pedro, ele temeu a multidão e negou a Cristo 3 vezes. Pedro, ele teve medo da retaliação do povo por algo que Jesus disse que ele iria fazer. E ele nega Jesus 3 vezes por medo do povo. E o que acontece? Deus, ele então nega oficialmente agora Saul como rei por ele ter negado o seu mandamento pela 2ª vez. Então, irmãos, parece que agora mesmo não havia esperança. Eles não tinham arma, eles não tinham um rei, o sacrifício deu errado. Poxa, e agora? O que iria acontecer? Nós não temos rei, Deus rejeitou o nosso rei, Deus rejeitou o nosso sacrifício, e nós não temos armas? Meu Deus, agora faz sentido por que eles fugiram para cavernas, por que eles fugiam. Poxa, parece que não tinha como eles vencer essa situação, parece que não tinha como Deus trazer vitória para eles contra os filisteus. Mas então, Deus ele constitui um novo rei para si. E diz para Samuel que ele não escolheria esse novo rei segundo a aparência, mas segundo o coração. E nós vemos isso lá em 1 Samuel, já no capítulo 16, no verso 7. Assim como Jesus. Jesus ele veio de Nazaré, que era uma cidade desprezada pelas pessoas de sua época. Deus ele não escolheu um líder militar. Deus ele escolheu um jovem, pastor de uma família de muitos outros homens e jovens melhores do que ele, fisicamente, mais maduros, mais aptos para serem rei. Mas Deus escolheu alguém improvável. Assim como Jesus era uma escolha improvável para um Messias, que nós crescemos como judeus as nossas vidas inteiras ouvindo, achando que esse Messias ia ser como Golias, um cara fortíssimo, um cara gigante, um guerreiro inabalável, mas era um homem de Nazaré. Então, irmãos, nós vemos que Deus ele começa a atormentar Saul, assim como Judas foi atormentado pela culpa depois de trair ao Senhor. Saul também foi atormentado depois de trair ao Senhor, e a Bíblia diz que ele foi atormentado por um espírito mau enviado da parte do próprio Deus. Isso é algo muito interessante. Nós vemos isso lá no versículo 14 de 1 Samuel 16, que Deus ele envia um espírito mau para atormentar a Saul. Mas Deus, ao mesmo tempo, ele envia Davi para acalmar a Saul. E Saul ele gosta tanto de Davi que ele faz de Davi o seu escudeiro. Isso nós vemos lá no verso 21 do capítulo 16. Então, irmãos, chega o grande dia da batalha. A Bíblia nos diz, lá em 1 Samuel 17, do 1 ao 3, que cada exército estava em um monte. E em cada monte, no meio desses 2 montes, havia um grande vale.
Então, cada exército estava no pico de um monte. Tinha um monte aqui e um monte aqui. E entre esses dois montes havia um vale no meio. E por que a Bíblia ela enfatiza que entre esses dois exércitos havia um grande vale? Nós vemos também a Bíblia enfatizando que no Monte da Caveira sentiu-se um grande abismo entre Deus e os homens, quando Cristo estava sendo crucificado. E nessa batalha, onde não havia esperança, havia um grande vale que separava Israel de sua ameaça para a ameaça contra Israel. Tinha um grande abismo. E então surge um homem chamado Golias, e a quem todos temeram, porque a Bíblia começa a dar a descrição de Golias, né? E é muito interessante que quando Golias surge, eles temem. Assim como os discípulos de Jesus temeram a morte, ao ponto de se esconderem e fugirem também, quando Jesus foi morto. Mas Golias ele faz algo que é muito perigoso. Golias ele desafia o povo de Deus, zombando deles. Golias ele zomba do povo de Israel e ele zomba do próprio Deus vivo. Assim como os soldados romanos zombavam de Jesus, falando para ele descer da cruz. Jesus, ele recebeu zombarias, assim como Israel recebeu zombarias. Mas isso foi um grande erro, irmãos. Isso foi um grande erro. A Bíblia nos diz que Davi não estava no campo de batalha, ele estava cuidando de ovelhas. A Bíblia diz isso no verso 15, do capítulo 17. Mas o pai de Davi, ele chega e dá ordens para Davi de levar mantimentos para os seus irmãos que estavam lá com os israelitas. Então Davi, ele abandona as suas ovelhas, abandona os seus rebanhos, ajunta mantimentos para levar para os seus irmãos. E nós vemos isso no verso 17 ao 20. Mas quando Davi chega, ele vê cada exército se posicionando e vê Golias novamente desafiando Israel. Só que dessa vez, Davi ouviu. E para Davi, Golias ele era como os leões e ursos que atacavam o seu rebanho. A gente vê Davi fazendo essa comparação lá no verso 34 e 36. Mas a resposta de Saul, depois que Davi diz isso, é crucial para que nós possamos entender o que se passava no coração daqueles homens naquele dia. A resposta de Saul se encontra no verso 37. Gostaria de ler com os irmãos. 1 Samuel 17, verso 37. Irmãos, está claro até agora? Os irmãos estão entendendo? Está tudo bem? Amém. Porque às vezes eu falo muito rápido, né? Aí não dá muito para acompanhar um raciocínio. Muito bem. A Bíblia diz que Davi concluiu dizendo: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará também das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse, olha o que Saul disse, nós estamos aqui focando na resposta de Saul. Ele disse: vá, e que o Senhor esteja com você. Irmãos, isso é uma resposta, que tipo assim, a gente lendo não parece muito nesse sentido, mas isso soou basicamente como um vai com Deus, meu amigo, seguido de um tapinha no ombro, sabe? Saul ele não tinha muita confiança em Davi. Poxa, Davi ele era o único homem de todos ali que não temia a Golias. Então Saul, bom, vai com Deus, né? Vai com Deus, meu amigo. Deu um tapinha no ombro de Davi e falou, bom, vai com Deus, né? Seja o que Deus quiser. Então, irmãos, nem mesmo Saul não sabia o que iria acontecer. Mas como Davi era o único homem que se propôs a batalhar contra Golias, porque Golias mesmo pediu para que um homem fosse batalhar contra ele, Saul mandou. Saul foi, vai com Deus, seja o que Deus quiser. Aí eles, aliás, irmãos, eles não temiam a Golias propriamente dito, mas eles temiam aquilo que Golias poderia tirar deles, que eram as suas vidas. Eles não temiam Golias como um homem, mas eles temiam a ameaça de Golias representada pela morte. Golias não somente representava para eles a escravidão, mas Golias representava para eles a morte. Então, o que eles tinham tanto medo era da morte.
E sabe por que, irmãos, até hoje nós temos medo da morte? Porque o nosso corpo automaticamente reage com medo quando as nossas vidas são ameaçadas, quando nós tropeçamos e quase caímos, nosso coração acelera. Quando a gente toma um choque, ou enfim, qualquer coisa, o nosso coração acelera. Quando alguém entra do nada na nossa frente, assim, a gente freia com tudo, a gente toma um susto, porque a nossa vida, ela teme a morte, naturalmente. Irmãos, o nosso medo da morte, ela representa em nós o fato de que nós, eu e você, somos insuficientes para vencer ou até mesmo batalhar contra a morte. A morte, ela foge do nosso controle. A morte, ela está muito além daquilo que nós podemos fazer para nos defender. Nós podemos nos defender de um ataque. Nós podemos nos defender de uma doença com remédios ou vacinas. Nós podemos nos defender de muitas coisas. Mas da morte, nós nunca poderemos. A morte é algo que foge do nosso domínio. A morte é algo que foge do nosso controle. E assim como o exército, eles não tinham um homem forte o suficiente para enfrentar Golias, nós, irmãos, nós não tínhamos um homem para mandar para desafiar a morte. Porque o homem é incapaz de desafiar a morte. O homem é incapaz de batalhar contra algo que todos nós que estamos aqui nesse salão, a não ser que Jesus Cristo volte antes, iremos conhecer, que é a morte. Nós não temos capacidade de pelejar contra ela. Irmãos, aqueles homens, eles eram assolados exatamente por esse peso. Não há ninguém aqui no meio de nós que seja poderoso o suficiente para desafiar o Golias. Mas havia um homem disposto a enfrentá-lo. Então, Saul, ele dá a sua armadura a Davi. A gente vê isso no verso 38. E Davi rejeita a armadura de Saul, no verso 39. E ele faz algo impressionante, no verso 40. E eu gostaria de ler com os irmãos o que Davi fez. Verso 40 do capítulo 17. Em seguida, Davi pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Irmãos, a Bíblia, quando ela enfatiza algo, é porque a Bíblia quer nos passar algo. E a Bíblia não somente diz que ele guardou as pedras numa bolsa, mas a Bíblia especifica a bolsa. Ela diz, isto é, no seu alforje de pastor. E por que a Bíblia enfatiza o fato dele guardar pedras num alforje de pastor? Porque, irmãos, a Bíblia quer nos mostrar que Davi não era um soldado. Davi, ele não era um guerreiro. Davi era um pastor. A Bíblia enfatiza que o homem escolhido para batalhar contra Golias não foi um soldado. O homem escolhido para batalhar contra Golias não foi um general de guerra, não foi um espadachim, não foi um John Wick, um cara que consegue derrotar 1000 homens, mas foi um jovem pastor. Deus não enviou para o povo um líder militar, Deus enviou Davi. Deus não enviou para os judeus, Deus não enviou para a humanidade um líder político. Deus não enviou para nós um líder da guerra, um Deus da guerra. Deus nos enviou Cristo. Deus nos enviou um carpinteiro. Deus nos enviou um homem de Nazaré. Mas, irmãos, Davi, ele possuía em si uma convicção de que aqueles homens não tinham. E assim como os discípulos temiam a morte, os israelitas também temiam a morte. E quando Davi e Golias ficaram frente a frente, sabendo, irmãos, a mentalidade daquele povo era de que Davi era a nossa única esperança, mas aquele jovem rapaz, se ele morresse, os filisteus iriam capturar os israelitas e os israelitas iriam se tornar escravos dos filisteus. Então, eles não somente temiam a derrota de Davi, mas eles temiam novamente se tornarem escravos. Eles lembravam do Egito e diziam, cara, nós não podemos voltar para a escravidão novamente.
Deus ele nos libertou, será que nós nos tornaremos escravos de novo e dos filisteus? E nós orando para Deus, pedindo para Deus nos livrar, Ele nos manda um garoto, pastor, que nem mesmo armadura tinha, o espada. Então era exatamente isso que se passava no coração daqueles homens. E a mesma coisa, irmãos, era com os discípulos. Os discípulos, eles sabiam que a morte de Jesus resultaria na esperança que eles tinham de o Messias que libertaria eles da opressão de Roma se perder. Eles tinham medo de se tornarem totalmente escravos de Roma. E a morte de Jesus representava justamente isso. A esperança deles em um Messias que libertariam eles da opressão de Roma ir embora. Então o medo dos israelitas com a derrota de Davi e dos apóstolos com a morte de Jesus era o mesmo. Mas Davi, ele diz algo incrível no verso 45. Eu gostaria de ler com os irmãos. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Golias, irmãos, ele não afrontou a homens. Golias, ele não afrontou a Saul. Golias, ele afrontou o próprio Deus vivo. Então, irmãos, assim como a morte, ela desafiou não a um homem, a morte não desafiou um carpinteiro, a morte não desafiou Jesus, o filho de José, mas a morte desafiou, além de ser o Cristo homem, o Cristo filho de Deus. A morte, ela não pelejou contra um homem, mas a morte pelejou contra o Filho do Deus vivo. Assim como Golias enfrentou ao Deus vivo, a morte enfrentou ao Deus vivo, enfrentando a Jesus naquela cruz. E o que Davi entendeu, irmãos, era que independentemente da arma que ele usaria, Golias iria cair. Porque quem lutaria aquilo não era Davi, mas era o Senhor. Era isso que Davi entendeu. Davi não me ameaçou, Davi. Davi me ameaçou ao Senhor. Eu apenas vou em nome do Senhor, mas quem luta é Ele. Então Davi, ele tinha a plena convicção, a plena certeza de que Golias não iria sair vitorioso daquela batalha. E olha o verso 47. O verso 47 diz assim: todos os que estão aqui reunidos saberão que não é nem por espada e nem por lança que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Por isso Jesus não permitiu Pedro usar a espada. Não é por espada nem por lança que o Senhor salva. Não é dessa forma. Agora vamos ler o versículo 48 em diante. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para o enfrentar. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com a funda e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre eles, desembaiando a espada do filisteu, acabou por matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da entrada de Saraim até Gate e Ecrom. Irmãos, aqui teve um breve delay da reação. Porque como foi? Consegue colocar o papel de parede? Isso. Os exércitos, irmãos, dos filisteus é esse daqui da esquerda. E esse da direita
eram os homens de Israel. Teve um breve delay, porque Davi, quando ele decepa a cabeça de Saul e ele ergue a cabeça de Saul, mostrando que Saul havia sido derrotado, esse pessoal aqui da esquerda, que são os filisteus, eles fogem. Só que os israelitas, eles tiveram um delay de reação, porque eles viram Davi levantando a cabeça de Golias e falou: meu Deus, eles ficaram espantados, eles estão espantados ali na imagem, porque eles não acreditaram que Davi ia ser capaz de fazer isso. Aí então eles dão um grito de guerra e saem correndo atrás dos filisteus. E gostaria de ler com os irmãos agora Mateus 28, do verso 1 em diante. Mateus 28, do 1 em diante, diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinham dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como eu disse a vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Irmãos, aquilo que parecia impossível, que era um jovem pastor derrotar um guerreiro muito temido por todos, aconteceu. Aquilo que era impossível, um carpinteiro de Nazaré ser crucificado e reconstruir o templo em 3 dias, aconteceu. E nós vemos aqui que o texto ele enfatiza que quando o anjo aparece, os guerreiros eles ficam amedrontados, eles temem de medo. Assim como os filisteus ficaram com medo ao verem a cabeça do guerreiro deles sendo erguida por Davi. E as mulheres também amedrontadas e espantosas, assim como o povo de Israel estava com a reação de descobrir que Davi de fato venceu a Golias, elas tiveram quando elas descobriram que Jesus de fato venceu a morte. E elas, amedrontadas, correram cheios de alegria para anunciar que Cristo havia vencido. Irmãos, por isso que Cristo é chamado de raiz de Davi, pois ele venceu a morte quando esta ameaçou destruir os filhos de Deus, assim como Golias ameaçou. Sabe, muitas vezes nós vemos pregações dentro de Davi e Golias, falando que se Davi venceu, nós iremos vencer. E isso é uma verdade, mas isso é uma verdade por causa de Cristo. O fato de Davi vencer, como eu já disse aqui, Davi venceu porque Davi sabia que quem iria lutar não era ele, mas era o Senhor. E por que nós venceremos a morte? Porque quem lutou essa luta entre o homem e a morte não foi eu, não foi o Paulinho, não foi nós, irmãos, mas foi o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se é Ele quem lutou essa luta, a Bíblia vai nos dizer que Ele nos ressuscitará, que Ele nos dará graciosamente a vida. E hoje, irmãos, nós temos a esperança de que nós venceremos, porque Ele venceu. Nós teremos a esperança de que, num abrir e fechar de olhos, nós veremos o Filho do Deus vivo, dizendo para nós: venha. E gostaria de ler com os irmãos, eu já estou finalizando, 1 Coríntios 15, versos 52 ao 55. 1 Coríntios 15, 52 ao 55. Olha só o que interessante o que Paulo vai dizer.
Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Sabe aquele desespero e falta de esperança que haviam naqueles homens no campo de batalha? Era o mesmo desespero que havia no coração de João, lá em Apocalipse 5. João, ele diz que quando ele vê o livro e um anjo brada em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? João, ele diz que eles começam a procurar. Eles procuram no céu, procuram na terra e procuram debaixo da terra. E então o anjo volta e diz que não foi achado um digno de abrir o livro e nem sequer de olhar para ele. E qual que é a reação de João? João chora. João, ele chora como um homem sem esperança. João, ele chorou como aqueles israelitas quando eles viram que não havia um homem para enfrentar a Golias. Não havia um homem para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 5, versículo 5: enquanto João chorava, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e quebrar os seus 7 selos. Irmãos, sempre quando nós não temos esperança, Cristo aparece. Sempre quando a esperança vai embora, quando as armas vão embora, quando a nossa capacidade de enfrentar a morte vai embora, Cristo surge. Irmãos, João diz que não foi achado um digno. E a resposta de Deus é que a raiz de Davi prevaleceu. Irmãos, é muito interessante, porque Saul, ele não tinha um homem para enviar. Assim como Abraão não tinha um cordeiro para oferecer a Deus. Assim como nós não tínhamos um sacrifício, um homem para enviar em nosso lugar. Mas Deus, para Saul, ele proveu Davi. Para Abraão, o Senhor proveu um cordeiro. E para nós, o Senhor proveu Cristo. Irmãos, eu me lembro, tem uma área da teologia que ela se chama cristologia. A cristologia, ela basicamente estuda a Bíblia encaixando Cristo em todos os capítulos e versículos da Bíblia. E lá em Gênesis 3, a gente vê que logo após a queda de Adão e de Eva, eles fazem roupas com folhas de figueira para cobrir o seu pecado, para cobrir a sua nudez. Isso é muito interessante porque o homem, ele busca uma tentativa de cobrir o seu próprio pecado. O homem, ele busca em si uma tentativa, uma estratégia de cobrir a sua vergonha. Mas logo, isso não se mostra útil. Logo, isso se mostra inviável. Imagina se nós todos aqui nessa noite estivéssemos vestidos de folhas de figueira. Irmãos, a gente ia chegar em casa, tirar as folhas de figueira e não ia dar para usar no dia seguinte. Aquilo não é uma roupa que a gente consegue usar todos os dias. Mas então Deus intervém. E o que Deus faz? Deus ele mata animais e faz vestes de animais para dar ao homem. Aquilo que Adão procurava, aquilo que Adão estrategicamente tentou fazer, que era encobrir o seu pecado, que era encobrir a sua nudez, Deus ele intervém, dando a nós, dando ao homem uma veste efetiva. Dando ao homem uma maneira efetiva de cobrir o seu pecado. E a Bíblia nos diz que o Senhor, ele nos dá novas vestes. O Senhor, ele nos dá vestes limpas. O Senhor, irmãos, ele é quem efetivamente cobre os nossos pecados.
Então, assim como nós vimos que a resposta é Cristo, para o nosso pecado, a resposta também é Cristo. Se nós buscássemos, como Adão buscou, roupas para encobrir a nossa vergonha, nós iríamos falhar. Mas Deus, Ele nos dá vestes que cobrem o nosso pecado. E isso é Cristo. Essas vestes, essa propiciação, aquilo que encobre nós, é o sangue de Jesus. Irmãos, eu gostaria de mais uma vez terminar aqui nessa noite lendo Apocalipse 5:5. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os seus 7 selos e abrir o livro. Irmãos, eu acho que eu não preciso dizer mais nada. Eu finalizo aqui esse sermão de domingo, do dia 16, às 7h41, com essas palavras da palavra do Senhor, dizendo que o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Vamos orar. Se coloque de pé no seu lugar.